Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre a gravidade das denúncias que o jornalista Alan dos Santos, do Terça Livre, fez recentemente contra o STF, contra o Facebook e contra várias pessoas envolvidas numa trama diabólica para caçar o presidente Jair Bolsonaro. É uma coisa gravíssima que pode ter consequências desastrosas, a gente não sabe ainda o que vai acontecer, mas não sei se o Alan dos Santos tem provas a respeito do que ele disse. Se ele tem provas das acusações que ele fez, eu vou dizer uma coisa para vocês. Os ministros do STF têm que, no mínimo, serem cassados, no mínimo sofrerem o impeachment. Eu sei que o impeachment desses ministros do STF depende do Senado, em especial o presidente do Senado, o senhor Davi Alcolumbre, que ele que é o que tem a prerrogativa de pautar um processo de impeachment contra um ministro do STF. E nós sabemos que o Davi Alcolumbre, pelo menos até agora, tem se mostrado conivente com tudo que vem acontecendo ali, ou no mínimo está se omitindo, né? E não está pautando. Tem vários pedidos de impeachment contra ministros do STF e o Davi Alcolumbre está lá fazendo de conta que não é nada com ele e não pauta esses pedidos de impeachment. Nós tivemos aí aqueles processos ilegais que foram abertos pelo Dias Toffoli, que tem a relatoria do Alexandre de Moraes, perseguindo pessoas, conservadores de direita, né? Perseguindo essas pessoas. Recentemente suspenderam 16 contas de Twitter, de Facebook, de pessoas apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, sem nenhum motivo. Jamais eles fizeram isso com pessoas que são oposição ali ao presidente, parlamentares ou pelo menos ali apoiadores, youtubers, jornalistas de esquerda jamais tiveram a sua liberdade de expressão cerceada e não deve ter mesmo. A liberdade de expressão deve ser plena, é garantido pela Constituição. Mas o STF vem cerceando a liberdade só de pessoas que apoiam o presidente, ou seja, está criminalizando, o STF está criminalizando apoiar o presidente Jair Bolsonaro. Então, aí nós já tivemos também ministro do STF chamando ali o presidente de nazista, nós já tivemos ministra do STF dizendo que o governo do presidente Jair Bolsonaro é um desgoverno, nós já tivemos ministro fazendo todo tipo de perseguição ao governo Bolsonaro, eles estão perseguindo pessoas, youtubers, que são de direita, conservadores, mas ao mesmo tempo o ministro Luiz Roberto Barroso acabou de fazer uma live com o Felipe Neto, que é um youtuber de esquerda, que tem ali quase 40 milhões de seguidores no seu canal. E isso fica claro, fica muito claro que há uma perseguição. E vamos voltar a falar aqui então da denúncia gravíssima que o Alan dos Santos, jornalista Alan dos Santos, fez. Ele foi para os Estados Unidos para se proteger e de lá ele fez essa denúncia. É tão grave que ele não quis fazer aqui. Por quê? Porque ele já tinha sofrido 2 buscas e apreensão na casa dele. Sem mais nem menos, só porque ele emite opinião lá no jornal Terça Livre. Não cometeu nenhum crime, não responde nenhum processo por nenhum crime, não é acusado, não é condenado, sabe? Mas já tem o pessoal da extrema esquerda e o pessoal, inclusive, da grande mídia, dizendo que o jornalista Alan dos Santos, que eles costumam chamar de blogueiro, estão dizendo que ele fugiu. Por que o Alan dos Santos fugiria? Se ele não é condenado, ele não deve nada. Apesar de terem feito essas buscas e apreensões na casa dele, nada de ilegal foi encontrado. Já devolveram parte do computador e celulares que foram apreendidos. E o Alan dos Santos é um cidadão livre, que não deve nada, não tem o que temer.
Ele teme sim pela segurança pessoal dele e da família dele, e por esse motivo ele foi para os Estados Unidos. E também ele já tinha programado essa ida aos Estados Unidos, porque ele vai cobrir as eleições americanas ainda nesse ano. Então ele foi para os Estados Unidos, aproveitou, fez a denúncia, e eu vou colocar aqui para vocês verem parte do vídeo que ele gravou numa live ontem com a deputada Bia Kicis. Observe a gravidade que tem nessas denúncias feitas pelo jornalista Alan dos Santos. Mas antes, curtam, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, olha aí, se vocês não são inscritos ainda, se inscrevam no canal, dê essa força para o canal, tá bom? Então vamos assistir o vídeo para vocês verem a gravidade que é esse assunto. Mas eu queria passar a palavra para o Alan, porque ele disse que ele tem uma notícia, uma bomba, alguma coisa aí para falar. Alan. Boa noite a todos, tudo bom? Vai lá. Estão me ouvindo bem? Bem, o que eu tenho para falar é muito importante e eu creio que precisa ser dito nas 3 línguas, né? Porque para que as pessoas saibam no mundo inteiro o tamanho do problema, né? A Suprema Corte brasileira está agindo de maneira ditatorial e também criminosa, né? Por que eu falo criminosa? Sobretudo o Supremo Tribunal Eleitoral. No Brasil, existe um tribunal eleitoral, além, né, da Suprema Corte. Nós temos no Judiciário Brasileiro uma corte que é eleitoral e que julga crimes eleitorais. E nesse tribunal, nós temos 3 membros da Suprema Corte, 2 togados e 2 membros do STJ. E com as informações que eu tenho, já está certo que existe um voto para caçar o presidente Bolsonaro de uma maneira que ainda quero ver como eles vão fazer isso, porque não há indícios de crime eleitoral por parte do presidente Bolsonaro. E ali nós temos o voto já pronto do Fachin, do Barroso e do Alexandre de Moraes, que é quem está censurando as redes sociais. Então, cabe lembrar que a decisão de censurar as redes sociais vem de Alexandre de Moraes. Embora ele não seja o presidente do TSE, hoje quem ocupa o cargo de presidente do TSE é o Luiz Barroso, que participou de uma transmissão ao vivo com o Felipe Neto, um youtuber brasileiro, um dos maiores youtubers do mundo. E o problema é que, conforme o Barroso foi vendo que existiam várias informações que realmente são precisas, né, porque além dos 3 votos deles, há um outro voto de um togado para a cassação do presidente Bolsonaro, eu não sei se o Barroso ou o Alexandre de Moraes, mas isso está no nome de Igor Tobias. Igor Tobias contratou uma empresa alemã, a Holt & Schwarz, para ver onde existe maleta de escuta no Brasil. Igor Tobias. Então, se você for procurar o contrato entre a Holt & Schwarz no TSE, você não vai encontrar. Existe um contrato da Suprema Corte de 2007, 2008, onde existem várias matérias, inclusive, eu vou até mostrar umas aqui, inclusive matérias falando que era para devolver as maletas de escuta, que existia esse contrato. Deixa eu colocar aqui. Aqui. Você tem contratos, aqui, deixa eu pegar uma matéria antiga aqui para vocês, essa da Folha de São Paulo, por exemplo, não sei se vai ficar espelhado aí. Órgãos do governo terão que entregar maletas de grampo. Estão vendo aí? Conseguem ver? Consegue colocar maior a tela aí, Bia? Deixa eu ver se eu consigo pôr só você, peraí. Por favor. Essa matéria aqui do Alan... Pode mostrar. Tá aí, manda brasa. Essa matéria aqui, ó, órgãos do governo terão de entregar maletas de grampo, é da Folha de São Paulo. Tem que explicar o que é essa coisa aí. Eu vou explicar. 12 de setembro de 2008. 12 de setembro de 2008. Então, a Justiça manda recolher equipamento. Então, o que aconteceu aqui, né?
por meio dessa empresa, que se pode encontrar grampos de telefone, né? Essa empresa não é ela quem faz o grampo. Essa empresa ela é contratada para fazer uma varredura e aí você descobrir onde existe grampo. O Igor Tobias contratou essa empresa, Rods & Shorts, para poder ver onde há grampos de telefone no Brasil. Como é que funciona, né? Você tem as ERPs, que é a Estação Rádio Base, onde cada telefone está conectado com mais ou menos 7 torres e escolhe uma das torres para poder utilizar o sinal. E aí, o que acontece? Ele desconfia do presidente Bolsonaro e faz uma varredura para investigar ilegalmente o presidente da República. Né? E quem fez isso, não sei se o Alexandre de Moraes ou o Barroso. Eu sei que está no nome de Igor Tobias. Igor Tobias, que trabalha no TSE. E aí descobriram-se 3 maletas de escuta telefônica no Brasil. Uma na casa do Cacai, que é advogado do PT, entra de bermuda lá no STF. Eu não vou dar aqui o endereço do Cacai, mas existe essa maleta lá na casa do Cacai. O outro endereço é na Embaixada da Coreia do Norte, na QI 25, no Lago Sul. E a outra maleta de escuta está na Embaixada da China. Mas só que eles ainda ficam usando de maneira móvel. Então, por que eu estou dando essas informações? Porque eu já não estou no Brasil. Se eu estivesse, eu estaria com medo de morrer. Essa é a verdade. Porque estamos lidando com criminosos. Eu estou acusando, aqui agora, o Luiz Roberto Barroso de prevaricação. Ele prevaricou. Ele tem uma informação de escuta telefônica vindo de 2 embaixadas. Isso é contra qualquer lei de segurança nacional. E ele não avisou o presidente da República. Então ele prevaricou. Luiz Roberto Barroso prevaricou. E quando veio essa informação da denúncia do Ryan de que o Facebook estaria trabalhando em conluio com o STF, nada me admirou por causa dessas informações que eu tenho. Então, o presidente Bolsonaro está provavelmente sendo escutado por essas maletas que estão em posse da Embaixada da Coreia do Norte, na QI 25, na Embaixada da China e na casa do Cacai, lá no Lago Sul também. Então, existem 3 maletas de escuta telefônica em Brasília e o ministro Barroso e o Alexandre de Moraes prevaricaram por não avisar o presidente Bolsonaro sobre essas maletas. Paulo está pedindo para você traduzir agora, Alan. Como? Traduzir o que você falou. Para você. Então, a esposa do Barroso tem data para fugir do Brasil, ela, o filho, o Barroso também, no dia da votação da cassação da chapa. Né? Ele já está decidido, assim como Alexandre de Moraes e o Fachin. Então eu não podia dar essa informação no Brasil porque eu temo pela minha vida, né? E dos meus filhos e da minha família. Então, o que o Barroso está fazendo é um crime, né? É um crime, ele está prevaricando, né? E prevaricação aqui é um dos menores crimes que ele está cometendo. Barroso e Alexandre de Moraes são criminosos e estão preparando um golpe contra o presidente. O Alan está dizendo que a informação que o Ryan fez, botou na carta, falando do conluio, né, entre o Supremo e o Facebook no Brasil contra os conservadores e perseguindo o presidente Bolsonaro, confirma tudo que ele, Alan, está dizendo. Bom, quero dizer aqui para todos, se alguma coisa acontecer comigo ou minha família, só veio dessas pessoas e grupos. A Embaixada da China em Brasília, a Embaixada da Coreia do Norte em Brasília, do Cacai, que é do Partido dos Trabalhadores, do Barroso ou do Alexandre. Não tem como vir de outra pessoa. Então, estou sim colocando minha vida em risco dando essa informação, porque eu tenho essa informação e estou aqui transmitindo para vocês. A única maneira de eu poder dar essa informação era fora do país. Hoje eu estou fora do país, seguro, né? E estou aqui trazendo essa notícia para vocês. Eles querem caçar o presidente Bolsonaro, estão fazendo escuta telefônica, fizeram 2 buscas e apreensões na minha casa para colocar escuta e ninguém teve 2 buscas e apreensões. A minha casa, eu creio que foi a única.
Porque eles colocaram uma escuta na primeira busca e apreensão e retiraram na segunda, provavelmente. Provavelmente. Então eles fizeram de tudo para obter qualquer tipo de informação que pudesse criminalizar o presidente Bolsonaro e utilizar isso no TSE. Até agora não encontraram. Inclusive quebraram o sigilo bancário, o meu sigilo bancário, para tentar encontrar alguma coisa. E não encontraram. São criminosos. Eles não respeitam a democracia, não respeitam a liberdade. É isso, Bia.